Bem-vindos às Dream Talks, um podcast para todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento de crianças e jovens e querem viver a sua parentalidade em pleno. Um espaço para partilhas e conversas simples que espero que vos ajudem no vosso dia-a-dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das nossas Dream Talks. Hoje estou aqui para vos falar da força de caráter justiça. Eu sou Inês Sotomayor, especialista no desenvolvimento da família. E estamos aqui a iniciar um novo mês e com ele mais 2 forças de caráter a desenvolver. Esperemos que seja aqui um desafio positivo para vocês e para os vossos filhos. Então, o convite que eu vos lanço hoje é para olharmos para a força de caráter justiça. Ela insere-se na virtude também, ela justiça, não é? E há aqui várias abordagens que nós podemos fazer desta força de caráter. Temos, primeiro de tudo, o próprio conceito do que a justiça engloba, não é? A justiça no sentido de eu ter a capacidade de ser justo, tanto para comigo como para com os outros. Sabem que há sempre estes 2 lados, não é? Tanto eu conseguir olhar para dentro e aplicar estas forças em mim, primeiro de tudo, até para perceber o efeito que provoca ou como é que funcionam, que impacto é que tem, quais as dificuldades que eu senti, portanto também até como pais, como educadores, como professores, perceber, será que foi fácil para mim desenvolver esta força? Em que situações do dia-a-dia ela é mais desafiante ou é mais complicado de eu realmente gerir esta força ou colocar em prática. É muito importante, primeiro, nós termos esta capacidade de olhar para nós, para percebermos depois, está bem, então quando eu estou aqui a pedir aos meus filhos ou aos meus alunos para desenvolver esta força, o que é que isso implica realmente? O que é que eu tenho que fazer na prática e como é que eu posso aqui apoiá-los? Porque eu já passei pelo processo, portanto eu sei as dificuldades, ou pelo menos pelo um processo semelhante. E portanto aqui, voltando aqui ao conceito da justiça, é exatamente eu também ser justo comigo no sentido de aquilo que eu me proponho, que capacidades é que eu tenho, de ser realista também, de eu perceber o que é possível ou não é possível, ou saber que se calhar se errei, o que é que falhou, o que é que não falhou, não estar naquela penalização e naquela culpa, não é? Ok, ser justo, eu ter a capacidade de perceber o que é que se calhar era do conceito, o que é que era dos outros, o que é que era meu, como é que eu posso melhorar tudo isso. Portanto, é muito este certo e errado, esta noção, não é? Um bocadinho esta ética também quase do certo e errado. E isto realmente é um conceito que nós vamos passando para os nossos filhos pelas pequenas ações que vamos tendo no dia-a-dia. Os professores também, na sala de aula, não é? Aquela ideia de quem é que fez isto, e enquanto que nós poderemos muito mais trazer este diálogo entre eles de, ok, quais são os factos, e então agora vamos sim perceber dentro dos factos o que é que está certo e o que é que está errado, e o que é que poderemos aqui minimizar, como é que podemos aqui intervir sobre exatamente as consequências desses factos e não sobre a pessoa em si como ela é. Por isso, esta questão de termos esta noção de nos isentarmos, portanto, esta questão de tirarmos o julgamento da pessoa em si e conseguirmos ter este olhar isento, que não é fácil, não é? Nós sabemos também, enquanto adultos, temos muita dificuldade em sermos isentos em relação aos outros, nós somos muito mais de ver a pessoa e não a situação, e não o que é que ela fez, portanto, muito mais o ser do que o comportamento. Portanto, este olhar atento exatamente sobre a situação, quase que colocar aqui no centro, não é? O que é que foi exatamente a situação e não aquilo que eu penso sobre ela. Portanto, este distanciamento nem sempre é fácil, mas passa também no nosso dia-a-dia, lá está, em questões, como eu vos dizia, dos professores, quando há algum conflito em sala de aula, como é que eles podem colocar isso para a análise dos seus alunos. Nós, pais, em situações também entre irmãos, de conflitos entre irmãos, colocar aqui os factos e não o que é que um fez, o que é que o outro deixou de fazer, esta culpa, esta transferência, não é, de responsabilidades. Portanto, irmos tendo essa análise, também como é que nós estamos a ser ou não justos
para com os nossos filhos, quando às vezes exigimos deles coisas que nem nós nos comprometemos a fazer. Portanto, também ter esta capacidade de nos distanciarmos e vermos também as nossas ações e não só as deles. E depois há um outro lado da justiça que é necessário para este olhar, porque se por um lado nós precisamos desta, eu diria até entre aspas, frieza, não é? Factual das situações, é importante também termos esta justiça empática. Em que sentido? No sentido em que eu não posso ver a situação pelos meus olhos quando isso afeta o outro, e sim pelos olhos dele. Claro que este exercício é praticamente impossível, não é? Eu nunca me consigo esta coisa de coloca-te no meu lugar, não é? Calça os meus sapatos. Eu acho que isto nunca acontece verdadeiramente, porque nós nunca vamos ter os filtros da outra pessoa, nós nunca vamos ter essa perspectiva, por mais empáticos que sejamos, fica muito difícil, mas muito mais esta ideia de que o que é que o outro precisa, o que é que também é justo para o outro e não só pelas minhas lentes. Portanto, eu ter esta capacidade de, lá está ainda por cima, com filhos diferentes, com vários alunos, como é que eu tenho este olhar empático e justo, de que se calhar a maneira como eu falo para um está a ser assertiva e está a ser positiva, para o outro está a ser violento e para o outro se calhar até está a ser completamente desinteressante. Portanto, como é que eu consigo gerir exatamente, porque o sermos justos para os nossos filhos, por exemplo, não é? Se temos vários, ou para os nossos alunos, não quer dizer que a gente tenha a mesma atitude, porque cada um vai precisar de coisas diferentes e, portanto, também esta empatia, compaixão e eu diria até adaptabilidade do nosso comportamento aos outros acaba por nos tornar muito mais justos, porque aquilo que está correto para um não quer dizer que esteja para o outro e, portanto, esta nossa flexibilidade de nos ajustarmos também acredito que é muito importante e dá exatamente aos nossos filhos este olhar também empático, não é? E no sentido de compreender que para o outro não é necessariamente o mesmo olhar que nós temos. Eu não vejo como contraditório, muito pelo contrário, como complementar estes dois olhares, portanto esta ideia de que por um lado eu tenho esta isenção factual dos acontecimentos e das situações e do comportamento, portanto eu vou à situação, aos factos, mas por outro ter este lado empático de eu conseguir olhar pelos olhos do outro e não só pelo meu, atendendo assim a necessidades diferentes ou até podendo ser a mesma necessidade, mas a exprimir, não é? Ou a tentar colmatar essa necessidade com comportamentos distintos, porque os nossos filhos podem ter ambos a necessidade de carinho, em que um precisa que eu expresse por um beijo, por um colo, por uma festa, e o outro se calhar precisa que eu vá expressar por uma brincadeira, por um ataque de cócegas, por uma situação de luta de almofadas, algo que expresse para ele essa necessidade de atenção. E, portanto, pode haver aqui este comportamento diferente para colmatar a mesma necessidade. E esse nosso olhar, é que se torna justo porque eu estou a atender às necessidades dos outros. Espero que vos tenha ajudado. Já sabem, contem connosco deste lado para qualquer dúvida, qualquer situação que surja. Estamos de norte a sul do país para vos podermos dar apoio. Temos todo o gosto que partilhem connosco as situações que acontecem no vosso dia-a-dia, para que em conjunto também possamos aprender e aqui caminharmos juntos. Portanto, contem connosco, partilhem as vossas dúvidas, os vossos desafios e estaremos cá para mais uma Força de Caráter no próximo episódio. Eu sou Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos. Vamos sonhar juntos?